queria que você falasse um pouco também sobre o sistema de contratação dos cubanos, que o Bolsonaro sempre fala que parte do salário dos cubanos vai para a ditadura cubana, né? Então, e uma coisa que não é falada é que o médico cubano que trabalha numa missão internacional ganha bem mais do que o salário que ele ganharia se estivesse trabalhando em Cuba. Cuba, no geral, tem um salário baixo, né? Apesar de toda a população ter acesso à saúde pública e à educação pública, todo mundo pode ir para a universidade. E a meritocracia é real, né? Todo mundo recebeu a mesma educação, então você vai lá, faz uma prova, entra na universidade, você precisa fazer uma cirurgia, vai no hospital e você tem tudo de graça. Mas apesar disso, o salário é relativamente baixo. Então, quando o médico vai para uma missão internacional, ele ganha em dólar, ele ganha mais e manda dinheiro para a família, por exemplo. Mas o Bolsonaro sempre toca nessa tecla de que a ditadura cubana pega mais da metade do salário do cubano. E você tem explicado isso muito bem, que a outra parte vai para onde? Para as políticas públicas de Cuba, que afeta esses conhecidos e familiares dos médicos, né? Deixa eu explicar uma coisa para você, Gisele, e para quem está vendo a gente aqui. Como é que é feito esse chamado para os médicos? Os médicos cubanos não são forçados a vir para cá, eles não são coagidos a vir para cá. Eles estão lá, na ilha, que eles estão vivendo, que eles estão exercendo sua profissão no cotidiano, e aí vem um chamado de uma empresa chamada Empresa Cubana de Serviços Médicos. Tá no Google, é fácil de procurar. Você pode sair da fake news, é só você procurar. É só você sair, não procurar aqueles... Sair do Facebook do Bolsonaro. Então, assim, se você vai lá procurar, você acha o site da Empresa Cubana de Serviços Médicos. A empresa cubana, ela lança um edital interno em Cuba. Edital, eu acho que vocês conhecem edital aqui no Brasil. Edital é uma coisa que você chama, as pessoas vão, respondem ou não, se elas quiserem. Ninguém é obrigado a fazer isso. Entretanto, o salário de um médico em missão, ele é um salário bem maior do que o médico ganha lá em Cuba. Isso é verdade. Então, assim, vejam, lembrem, Cuba, ele não faz só o intercâmbio de médicos para países que vão pagar a Cuba. Cuba faz intercâmbio de médicos fez intercâmbio para o Paquistão, para o Haiti, quando teve o terremoto, para o Paquistão, quando teve o terremoto, na África, quando teve a questão do ebola, né, aquele surto do ebola, os Estados Unidos mandam armas para o mundo, Cuba manda médicos. Isso acontece em vários lugares do mundo. Eu tenho um amigo que trabalhou numa grande corporação, viajando pelo mundo, e ele disse que conheceu em Angola e no Timor-Leste o trabalho dos médicos cubanos. Ele é funcionário de uma grande empreiteira, vejam só. Entendeu? Então, assim, a gente viu essas coisas acontecendo ao longo do tempo, essas mentiras sendo contadas. Porque, primeiro, não sabe como é que é esse regime de contratação. A empresa lança o edital, chama o médico. Quando o médico vai lá, assina um contrato. E o contrato do médico aqui vai ter o seu salário. O salário é em torno de 10 vezes mais do quando eles vão para esses países do que eles recebem lá em Cuba. Então, assim, isso, inclusive, é uma das coisas que se debate em Cuba porque aumenta a desigualdade interna. Tanto o setor do turismo quanto a questão do intercâmbio de médicos aumenta a desigualdade interna na ilha. Os médicos, eles são pessoas que, vamos dizer assim, entre aspas, enriquecem, né, quando estão os médicos e suas famílias, né? Então, assim, há, inclusive, esse debate internamente em Cuba. Mas o que acontece? Quando você tem esse chamado, os médicos vão lá e respondem. O salário dos médicos cubanos, ele não é calculado a partir da comparação com o salário de um médico espanhol que está aqui ou do brasileiro que está no programa. Não é. É outra coisa. É outra coisa. E essa diferença, entre aspas, que a gente pode dizer assim, ela está financiando a saúde da filha do médico, a educação da filha do médico. Mesmo as pessoas mais pobres em Cuba, eles têm direito a uma caderneta de alimento básico. Ninguém dorme com fome em Cuba. Ninguém dorme com fome. E essa forma de contratação, de cooperação que Cuba faz com vários países, sustenta os direitos sociais de todos na ilha. E você vai perguntar, quantos médicos são contra esse processo? Você tem médicos que são contra esse processo. Porque você vai ter sempre pessoas que são mais egoístas, pessoas que não, entendeu? Agora, do total de médicos cubanos que passaram pelo Brasil, a quantidade de desistências é muito pequena. É muito pequena a quantidade de médicos que contestam isso. Vocês viram, os vídeos estão na internet sobre os médicos que acabaram de voltar para Cuba. Foram recebidos com festa, foram recebidos como heróis. E veja, Cuba é uma nação tão íntegra nesse ponto de vista que ela sabe que vai perder R$1 bilhão aí por ano. Isso vai impactar nas contas de Cuba. Mas Cuba não aceitou
o discurso de Bolsonaro. Tanto que foi a decisão do governo cubano. Foi a decisão do governo cubano. Não foi. Porque não aceitou sair com o rabo entre as pernas porque fez um serviço aqui humanitário aqui no Brasil.